Okay, you guys are all just like really misogynistic. How do you define misogyny? Can I go? Yeah, no, look, if you want to leave, you can leave. I was hoping we could continue having a conversation, but A menina simplesmente saiu. Ali ela teve uma crise de ansiedade. E por que será que ela teve a crise de ansiedade? Será que faltou para ela confiança? Será que ela não estudou a respeito do feminismo para falar sobre isso? Vamos entender aqui o que os sinais não verbais nos mostram e como que você precisa aprender a estudar e defender os seus pontos de vista, mesmo quando você é questionado. Acompanhe. Fala aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Vitor Santos, eu sou especialista em comunicação e comportamento não verbal e você está no canal Metaforando, o maior canal de linguagem corporal do mundo. E hoje nós vamos tratar dessa situação polêmica que viralizou nos últimos dias, onde uma participante de um podcast, uma moça ali feminista, foi questionada ao vivo no podcast e ela simplesmente fica muito nervosa, não consegue falar, ela trava, começa a chorar, pede para ir embora e simplesmente abandona o programa. Muitas perguntas vieram, né? Será que ela não estava pronta para defender o feminismo? Ela não estudou o feminismo? Isso é a geração Z, etc e tal. Enfim, muitas dúvidas vieram. A gente vai analisar aqui, ver o comportamento dela. Na minha interpretação, ela teve uma crise de pânico, tá certo? Uma crise de ansiedade. Vou explicar por que eu acho isso, né? Nós temos alguns sinais aí que me ajudam a evidenciar que foi uma crise de ansiedade e não que ela não sabia defender. Eu acho que ela até sabia sim defender o feminismo, mas como ela teve uma crise de ansiedade, e quem já passou por uma sabe, é muito difícil você lidar com isso. Pois sem mais delongas, vamos direto para a análise então da feminista que chorou, saiu ali no meio do podcast. Vamos lá. I think it's directed to you. Yeah. Ok, bom. Já de início aqui a gente tem algumas coisas. O rapaz está dizendo para essa menina da ponta, essa loira aqui da ponta direita da tela, para que ela responda a pergunta, né? Do you want to read this one, Rachel? I think it's directed to you. Você quer ler essa pergunta, Rachel? Eu acredito que ela é diretamente para você. Yeah. Aí ela fala, ok, pode ser. Aí ela tá ali lendo e você começa a perceber um certo incômodo nela, ela começa a balançar o corpo ali. Like out loud. Aí ele fala assim, look out loud, né? Olha, fala em voz alta. Aí ela, tá. Here we go. Lá vamos nós. First girl, serious advice. Primeira garota, né? Tipo, ela é a primeira garota ali. Um sério conselho. Você precisa parar de ficar fazendo decisões e escolhas. Encontre um homem na sua família que seja sensível, que realmente se importe com você e apenas leve os conselhos deste homem a sério. E também abandone o feminismo. Isso é realmente venenoso. Isso é o que o rapaz fala na You need pergunta. to stop making decisions and choices. Find a man in your family who is sensible and who really cares about you. And just take their advice seriously. Also, abandon feminism. It's Ok. Vamos falar um pouco sobre os sinais aqui não verbais dela. Eu quero que vocês percebam o quanto de sinais de baixa autoconfiança que ela apenas vai disparando. Somente sinais ali de baixa autoconfiança. Ela tá ficando cada vez menos confiante com o passar dessa pergunta, né? Que a gente vai chegar no momento dela ter que responder essa pergunta. Desde a hora que ela vê a pergunta até a hora que ela vai começar a ler, percebam a quantidade de sinais. Darian Murphy. Do you want to read this one, Rachel? I think it's... Bom, primeiramente ela dá uma respirada funda, ó. Ao mesmo tempo que ela dá a inspirada funda, que é muito utilizado quando a gente precisa se energizar, né? Eu preciso ter uma tarefa muito difícil, deixa eu puxar um gás, tipo... Vamos lá. Ao mesmo tempo que ela faz isso, a gente consegue ver um aumento no sulco nasolabial. Ela faz ali uma microexpressão de nojo. Tá certo? I think it's directed to you. Aí ela até solta o ar ali, evidenciando que já tá sentindo uma certa dificuldade. Aí ela vai começar ali, ela já apresenta uma queda na postura. E ela começa a ler e balançar um pouco mais, tem um aumento de movimentação corporal. A gente sabe que o aumento de movimentação corporal, essa movimentação inquietante está associada ao aumento de ansiedade também. No, like out loud. Oh. Aí a hora que o cara fala pra ela, não, olha, eu quero que você leia em voz alta. Ela, Aí ela vai, de novo, ela respira fundo de novo, quebra o contato visual com a câmera e aí a gente consegue ver aqui certinho um esticamento na porção lateral dos cantos dos lábios, pelo músculo risórios, né, a U20, uma microexpressão de medo, juntamente com a inspirada funda.
e o tensionamento nos ombros, né? Ela faz exatamente isso aqui, ela quebra o contato visual, lembrando que quebra de contato visual muitas vezes está associado à insegurança. É muito comum as pessoas que não têm muita segurança, não têm uma capacidade social muito forte, quando vai conversar com alguém, essas pessoas já quebram contato visual porque se sentem incomodadas de ficar olhando nos olhos dos outros. Essa guria apresenta a mesma coisa, ela quebra o contato visual, respira fundo e apresenta ali uma elevação bilateral, um tensionamento muscular nos ombros, que a gente chama de turtle effect, é o efeito tartaruga. Você fica muito nervoso, muito ansioso e é como se você quisesse se esconder dentro do casco, né? É uma tentativa de se proteger de algo. Here we go. Ai, vamos lá, olhando pra baixo, ó. Exatamente isso aqui que ela faz. Oh. Ó, a queda da cabeça, olhando pra baixo. Ai, vamos lá, olhar pra baixo, a queda da cabeça são sinais comumente associados à vergonha, né? A sensação de vergonha, a sensação de impotência, enfim. Então aqui ela está demonstrando sérios sinais, inúmeros sinais de baixa autoconfiança e esses sinais só vão se intensificar até o momento que ela para de responder, começa a chorar e vai embora. Here we go. Vamos lá. Exibe um sorrisinho meio amarelo. First, girl, serious advice. You need to stop making decisions and choices. Find a man in your family who is sensible and who really cares about you. And just take their advice seriously. Ela começa a se mover mais rápido, respirar mais fundo no meio da frase. Tá ficando cada vez mais ansiosa, cada vez mais insegura. Also, abandon feminism. It's truly poison. Okay, you guys are all just like really misogynistic. Então ela vai lá e usa um estratagema número 32. Ok. Vocês, you guys, né? Vocês estão sendo muito misóginos aqui, né? Enfim. Ela tenta usar essa estratégia de responder. Pessoal, lembrando que eu não vou entrar no mérito de falar o que é misoginia, o que não é, o que é feminismo, não é se o cara foi misógino, machista, etc e tal. Eu não vou entrar nesse mérito. Eu tô aqui para falar de análise do comportamento não verbal, análise de retórica, tá certo? Então, realmente não tô a fim de entrar nessa questão. Quando ela vai lá e fala vocês estão sendo realmente misóginos, eu falei, não vou entrar no mérito de falar se o rapaz foi misógino ou não, o que ela está fazendo é colando um rótulo no sujeito ali para invalidar tudo o que ele falou. Olha, o estratagema número 32 do Schopenhauer, né? Colhe uma alegação ruim, colhe um significado ruim na alegação do outro. Então você vem, fala várias coisas, eu viro para você e falo assim, fascista, machista, eu simplesmente acabei de anular tudo o que você falou, colando um rótulo em você. Então ela usa essa estratégia retórica, essa estratégia a gente usa geralmente por instinto, é muito comum, a gente simplesmente rotula a pessoa como algo. It's truly poison. Okay, you guys are all just like really misogynistic. I don't necessarily. Aí a outra moça ali faz um gesto de suporte ali pra ela, né? Need a man to tell me. I also have females. Por que eu precisaria de um homem? Eu não preciso de um homem pra me dizer o que fazer, né? Eu tenho mulheres aqui do meu lado. Who can support me? Who can support me, né? Mulheres que podem me ajudar, que podem olhar por mim, enfim. I feel like women and men can both provide that. E eu acho que homens e mulheres, both, né? Ambos podem prover esse tipo de suporte. Eu não preciso ir atrás de um homem. Ela tá respondendo o comentário do cara ali, que disse que ela deveria procurar apenas um homem. Vai lá e procure um homem, né? Obviamente, enfim, um comentário dá pra intuitivamente ver que ele está errado, né? Mas enfim. Wait, what is misogynistic about his... O que ela fala aqui? Provide that. Ok, provide that. Wait, what is misogynistic about... Tá, o sujeito aqui, o host do podcast, ele vai perguntar o que tem de misógino nessa mensagem. Só que percebam que antes dele perguntar, ela tá falando so, I don't know. Ela tá falando eu não sei. Então, verbalmente, você falar eu não sei, reforça, naquele momento, uma sensação de insegurança. Quando alguém perguntar algo pra você, você fala, não, cara, é isso. Quando você fala, cara, eu não sei, você realmente está reforçando uma imagem de insegurança. Já pensou como seria você aprender a analisar o comportamento das outras pessoas? Ou detectar as emoções delas, mas sem pagar nada por isso? Totalmente de graça, com um perito certificado. Pois muito bem, é isso que vai rolar no nosso evento gratuito de 3 aulas ao vivo chamado O Poder da Manipulação. Para se inscrever é muito fácil, basta clicar no primeiro link aqui na descrição desse vídeo, destravar o seu ingresso gratuito. A gente se vê a partir do dia 22 de janeiro, tá certo? Vamos seguir aqui. Então ela tá dando vários sinais aí de insegurança pra gente. Wait, what is misogynistic about his statement here? Aí o cara fala, what's misogynistic about the statement here? O que é misógino nessa mensagem, nessa declaração que a pessoa fez aqui? Ele tá perguntando pra ela, né?
de maneira direta. Well, I don't know why it has to be a man. Aí ela faz Wait, primeiramente uma what is- microexpressão de It's raiva, misogynistic about his statement here. Well, I don't uma microexpressão de raiva. Só que antes disso ela tá fazendo uma microexpressão de medo. A postura, a queda da cabeça, como se querendo entrar ali no turtle effect novamente, né, no casco. Well, I don't know why it has Well, I don't know. to be a man. Eu não sei por que teria que ser um homem. I don't know. Why it has to be a man? Por que teria que ser um homem? So I don't What know. is misogynistic? E é interessante ver também como que ela vai perdendo a potência vocal. Percebam, o sujeito tá aqui, o dono do podcast, né? O que tem de misógino nessa pergunta? Aí ela, não sei, por que teria que ser um homem? Ela vai apenas apresentando uma queda de potência vocal, dando vários sinais de insegurança. About his statement here. Well, I don't know why it has to be a man. Por que teria que ser um homem? Why? Por quê? Ela vai apresentando o Terror Effect, né, tentando entrar no casco e a potência vocal vai cada vez mais caindo. Por que tem que ser um homem, né? Não sei, eu acho que não, né? Por quê? Né? Então, apenas apresentando sinais ali de uma grande insegurança, uma baixa autoconfiança. I just have to be a man. Olha lá, queda da potência vocal, um grande indicador de segurança. I think the problem Why is is that? Well, I would I'm not say sure why most of that's my- misogynistic. O sujeito ele é dono do podcast, ele tá usando o estratagema, se eu não me engano, número 34, que é encontre o ponto fraco do seu oponente e explore-o. Né, uma vez que você vê que a pessoa respondeu com incômodo, ou com raiva, ou com medo a uma pergunta que você fez, torne nessa pergunta, torne a insistir nela. E é o que o dono do podcast está fazendo. Ele percebeu ali que ela ficou meio balançada, ele vai lá e faz a pergunta de novo. Não, mas o que tem de misógino aí? Aponta a misoginia pra mim. Well, I would I'm not say sure why most of that's my- Ele faz a pergunta de novo. I misogynistic, would say, but no, not that. Percebam como que ela tensiona firme as duas mãos para próximo do tronco, tentando quase que fazer um escudo. E ela vai cada vez mais abaixando a postura e perdendo a potência vocal. I mean, like, E novamente a gente vê aqui, ó, enquanto ela tá abaixando, uma outra microexpressão de medo, né? O esticamento lateral aqui da musculatura ao redor do canto dos lábios. E ela vai apenas tensionando a mão perto do tronco. Aí então o cara vai perguntar pra ela, ele vai insistir na pergunta. Não, mas fala pra mim, como que você define a misoginia? Fala pra mim. no, how do you define misogyny? Umedecimento labial. O umedecimento labial ocorre quando a gente fica muito nervoso, muito ansioso. A gente acaba apresentando um desacelerar do movimento peristáltico, né? O nosso sistema digestório inteiro, na verdade, quando a gente fica muito nervoso, muito ansioso. Os movimentos vão ficando cada vez mais lentos e acaba por secar, né? A nossa garganta, que é o início do nosso sistema digestório, a nossa boca. E quando a gente fica muito nervoso, a boca fica seca, então é comum a gente começar a engolir em seco, que nem ela tá fazendo até agora. Somente sinais assim de ansiedade, medo e insegurança disparando assim. Ela já tá apresentando uma dificuldade cognitiva, né? Percebe que ela já não consegue mais continuar falando, ela não tá conseguindo organizar os pensamentos e falar. É interessante como o pessoal em volta fica envergonhado, né? Como isso gera um desconforto. A menina da ponta ali de blusa preta tá fazendo ali um tipo AD54 de vergonha, né? Querendo olhar pra baixo ali, querendo se esconder. E a moça do lado dela, a que tá de vestido, também tá olhando pro lado, desviando o olhar e tensionando as mãos. Então todo mundo começa a ficar bem desconfortável. I don't know, I don't like this. Aí ela responde, eu não sei, eu não gosto disso. I don't like this. I don't know, I don't like this. Eu não sei, eu não gosto disso. Ela tá tentando até fazer um sorriso, mas você percebe que nesse sorriso de cortesia, porque o sorriso é a máscara facial que a gente mais utiliza, né? Você quer disfarçar alguma coisa, só que por dentro você tá puto ou você tá com medo, como é o caso dela, tá super ansiosa. Tenta fazer um sorriso de cortesia, que a gente chama. Mas você consegue perceber os cantos dos lábios se esticando lateralmente. Isso é um sorriso de nervoso. Ela tá cada vez mais nervosa e mais ansiosa. E começa a se mexer mais, ó. A inquietação. Nem respirar fundo. Super nervosa. What? E o rapaz torna na pergunta. O quê? Ela falou, I don't like this, né? Eu não sei, eu não gosto disso, ele. O quê? Como se ele dissesse, você não gosta disso, o quê? Ela simplesmente não consegue responder. Olha como a menina do meio aqui de vestido tá surpresa com a reação dela. Os olhos da loirinha que já tá até lacrimejando. A gente já consegue ver aqui na região interior das sobrancelhas se elevando, né? Os cantos dos lábios puxando para baixo.
uma microexpressão de tristeza no meio desse sorriso. Aí a moça do podcast aqui do meio, né, a moça de vestido já olha pro host, né? O olhar dela é o que a gente chama de facial check, né? Quando você checa pra ver a emoção da outra pessoa. Quase como se ela quisesse dizer: ô fulano, desliga, não é melhor você parar de perguntar, porque ó o estado dela, ó. Como se ela quisesse fazer um facial checking ali. I'm just asking how you define this. Aí o rapaz ali, ele tá fazendo sorrisos, né? Porque ele percebeu que deu certo a estratégia, ele tá continuando no estratagema 34. Encontre o ponto fraco do seu oponente e explore, né? How you define misogyny. A menina da ponta já tá se simpatizando, ela já tá chorando de fato, a gente vê ali muitos sinais de tristeza, ela tá fazendo a manipulação facial para tentar controlar o aumento da emoção. Respirando fundo, tá tentando segurar o choro, obviamente não deu. Isso daqui é muito interessante, né? Ela coloca a mão aqui no topo do colo. A gente fala o seguinte: quando você tem uma crise de ansiedade, né? Você perde o controle, de fato você não consegue mais raciocinar, não consegue mais argumentar. A gente fala que você teve ali um surto de ansiedade, ou algumas pessoas vão chamar isso de crise de pânico, como é explicitado no comecinho de um livro chamado Virtus Nossos Medos, no capítulo inicial, quando fala sobre a ansiedade. Uma das sensações que você tem, além do calorão, do tremor, da dificuldade cognitiva de formular pensamentos e argumentos, etc e tal, é justamente um estreitar, juntamente com o aumento da palpitação, o aumento do batimento cardíaco, é um estreitar da garganta. Parece que sua garganta está com um nó, que você não consegue falar. E um dos atos mais comuns é quando você começa a ficar super desconfortável, tendo ali uma crise de ansiedade e de pânico, é você querer massagear essa região entre o peito e a garganta. Justamente como ela está fazendo, né? São sinais assim, fora os inúmeros sinais de insegurança que me levam a crer que essa guria teve uma crise de ansiedade ali. Não que ela não sabia responder essa questão, eu não sabia responder, ela não estudou feminismo o suficiente. Não, eu acho que ela estudou, de fato, algumas coisas, até porque esse momento que a gente está vendo acontece depois de 2 horas de podcast. Então ela já tinha falado antes bastante sobre feminismo, com essas pessoas do lado dela, meio que dando suporte para elas no que ela estava falando. Então eu não acredito que ela não soubesse como responder. Para mim foi uma crise de ansiedade que ela teve ali. E eu vou explicar o porquê que eu acho que ela teve essa crise de ansiedade, tá certo? Mas isso é a minha interpretação da situação, uma crise de ansiedade. Aí ela sinaliza que ela quer ir embora. Posso ir embora? Are you okay? Like, você tá bem? you want to go as in leave? Você quer ir, tipo, ir embora? É tipo isso que ele tá perguntando pra ela. Você quer ir tipo, ir embora mesmo? Is it because Ela sim. I asked how you E engolindo a define tristeza. misogyny? Is that No. I wanted to make sure that we were like talking about. Aí ele fala, eu quero que a gente tá conversando, tá tudo bem com você, não sei o quê. Enfim, ele vai estar tentando manter ela ali no podcast, mas ela simplesmente vai embora. A breather? Or you could just stay at the table. I mean, No, I'd like to go home, if that's 'Cause- allowed. Eu quero ir embora, se tudo bem, né? Se me for autorizado, né? Eu quero ir embora. because I asked about. Aí o rapaz torna na pergunta, mas isso é porque eu te perguntei o que é misoginia, ele tá tornando na pergunta. Aí o rapaz ali quis render um pouco, né? Acho que não tinha necessidade também, né? Mas enfim. Can I please go home? Aí ela até fala assim, em voz baixa, posso, por favor, deixa eu ir embora, por favor. If you want to leave, you can leave. I was hoping we could continue having a Olha, se você quiser ir embora, você pode ir. Eu só esperava que a gente pudesse continuar conversando. Conversation, Tal. but, Ela pega e vai embora mesmo, de fato. Né? Ela simplesmente vai embora. Okay. Pois muito bem. Se esses são os sinais, na minha interpretação, ela teve sim uma crise de ansiedade, não estava conseguindo controlar e pediu para ir embora. Eu não acho que tenha sido, né? Aí a pergunta que me fizeram: será que ela foi embora porque ela não sabia defender o feminismo? Que feminista é essa que, hora que usa uma palavra o dia inteiro? Misoginia é assim que é perguntada sobre o que é, chora e vai embora. Eu não acho que ela não sabia defender, eu não acho que ela não estudou sobre o tema, eu acho que ela estudou sim, ela me parece uma pessoa que sabe sobre o que está falando. Ela falou bastante sobre isso por cerca de 2 horas antes desse momento, só que claro, aí a gente entra nas nuances, né, porque eu acho que vão me ajudar a explicar
o porquê, na minha interpretação, que ela levantou e foi embora chorando, né? Como eu disse, vamos lá, primeira coisa, ela falou sobre feminismo, etc e tal, com outras pessoas do lado dela dando suporte pra ela. Então ela tava conversando, as pessoas davam suporte, não era apenas ela falando, o holofote não estava apenas sobre ela. Era uma roda de perguntas ali, né? Todo mundo conversando ao mesmo tempo. Não era uma coisa assim, somente você vai falar, agora é você sozinha por conta que vai defender o seu ponto de vista. Isso não tinha acontecido até então, e quando foi acontecer nesse momento, que ela foi a primeira a ser perguntada, lascou-se, né? Deu o que deu. E você consegue ver também que conforme o host do podcast vai intensificando a conversa apenas entre ele e ela, quando ele exclui a opinião das outras meninas que estão na mesa, tanto do lado dele quanto do lado dela, quando vira uma conversa só entre ele e ela, né? Mas espera aí, então me fala, o que é misoginia? Não, então o que é misoginia? Não, mas como você define? Aponte a misoginia nessa frase. Onde que tá? Quando vira uma coisa entre ele e ela, tá? Que ela, em teoria, está sozinha e tem que defender o ponto de vista que ela acredita diante de alguém que discorda dela, é aí que você vê os sinais de ansiedade começarem a aparecer, os sinais de insegurança começarem a bipar com força total. E na minha interpretação, é muito mais sobre isso, se a gente fosse falar do significado psicológico, né, se a gente fosse fazer uma conjectura aqui, do que sobre ter ou não estudado feminismo. Eu acho que ela estudou, eu acho que ela lê bastante sobre, mas na minha interpretação ela não sabe defender o ponto dela. Ela não sabe defender o ponto diante de uma pessoa que discorda dela quando a responsabilidade está nas costas dela, quando é ela que tem que defender aquele ponto sozinha. E arrisco dizer, né, aí novamente na minha interpretação, acredito que talvez ela não saiba defender o ponto dela sozinha, porque na verdade talvez ela nem tenha um ponto. Ou seja, acredito que ela não tenha uma opinião formada sobre o feminismo. Ela já deve ter lido muita coisa aqui, escutado muita coisa acolá, ouvido as pessoas da bolha dela falar, mas ela nunca chegou a fazer um estudo de fato e criar uma opinião. O que eu acho sobre o feminismo? Qual é a minha opinião completa, etc e tal, sobre misoginia, né? Como eu defino? Por quê? Você começa a perceber que quando você faz um estudo aprofundado sobre algum tema, aquilo que você estudou precisa se conectar com outras coisas que compõem a realidade, né? E com disciplinas que você estuda e, enfim, disciplinas que compõem a sua percepção da realidade. Então, por exemplo, você não pode sair por ali ouvindo um podcast, eu ouço tal pessoa que fala sobre feminismo, eu acompanho tal youtuber, eu sigo tal influencer, eu já vi uns vídeos dela. Você está absorvendo aquele conteúdo, mas aquele conteúdo, quando ele fica apenas na sua cabeça, quando você não estimula ele, quando você não leva ele até as últimas consequências, quando você não se compromete com ele, parece que ele não tem tanto peso para você, parece que ele não é tão forte, tão à prova de balas assim, né? Eu vou dar um exemplo pessoal, um exemplo meu. Durante algum tempo eu tentei ser ateu, né? Durante ali, pelo menos uns 2, 3 anos eu tentei de fato ser ateu, né? Não consegui. Realmente não consegui ser ateu. Se vocês quiserem, qualquer hora eu posso falar um pouquinho sobre isso. Mas o que aconteceu? Em dado momento, eu estava ali conversando com a minha esposa um dia e eu falei, poxa, mas pera lá. Eu não acredito, mas o que... Não é como se eu não tivesse evidências completas, né, dessa minha ideia. Eu falava assim, olha, meu raciocínio era bem objetivo. Eu falava, olha, pera lá. Não existe nenhuma evidência científica de Deus. Não me parece que há a possibilidade de haver alguma evidência científica da existência de Deus. Se não existe evidência científica de que Deus existe, como é que eu vou falar que Deus existe? Então a questão para mim ela era muito simples, ela acabava aí, sempre foi assim, né? Eu virava e falava, olha, eu tenho uma caneta, eu posso virar para essa caneta e falar, caneta não caia, por favor, eu vou fazer uma oração para essa caneta não cair, mas ela vai cair, porque a gravidade existe, eu estou vendo ela aqui, eu estou experienciando ela. Eu não consigo tocar Deus, eu não consigo ver Deus, eu não consigo uma prova empírica de Deus, logo Deus não existe. Então para mim a coisa era sempre muito óbvia, muito objetiva. A partir do momento que eu me questionei e falei, mas pera lá, a ciência consegue providenciar uma prova de Deus? É possível providenciar uma prova de Deus por meio da ciência? Ou será que eu estou olhando para o lugar errado? E aí fazendo essa questão eu virei e falei, peraí, deixa eu resolver essa dúvida interna então. Então eu vou resolver primeiramente isso. Aí eu fui estudei, descobri a metafísica, descobri que na verdade quem se preocupa em descobrir qual é a verdade una das coisas, a ontologia de tudo é a metafísica e não a ciência. A ciência é a melhor ferramenta que o homem desenvolveu para validar as hipóteses de maneira empírica se são verdadeiras ou falsas, mas quem se preocupa com a verdade ontológica não é a ciência, e sim a metafísica. Tanto que Aristóteles vai dizer que ela é a ciência que impera acima das outras, né? A metafísica estaria imperando acima da própria ciência, das ciências naturais como a gente conhece. Mas enfim, foi levando essa ideia às últimas consequências, me questionando de fato e tentando responder uma dúvida que eu tinha, que eu cheguei em dado momento e falei, tá respondido, existe sim. Não é possível não existir Deus.
E aí, obviamente, eu entrei na questão de denominações, né? Sou cristão católico, etc e tal. Mas perceba como que tudo começou de um único ponto, que eu virei e falei assim, cara, pera lá. Eu fico repetindo isso aqui, eu fico regurgitando esse conhecimento. Não, porque existe prova científica de Deus, blá, 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 blá. Eu fico aqui tratando com tanta banalidade uma questão dessa, que direciona a minha forma de viver, né? E eu nunca me peguei para de fato investigar isso e estudar. O que validava esse meu ponto? Aí eu comecei a olhar para minha vida. O que validava esse meu ponto eram as rodinhas de amigo que eu tinha. Eu estava em ciclos, conhecia pessoas que a maioria também era ateu, ou pessoas que tinham um pensamento cientificista, né? Não científico. Científico, de fato, é uma coisa saudável. Cientificismo é quando você usa a ciência como religião. Então, totalmente antissaudável, até porque a ciência não serve para esse propósito, né? Mas, enfim, eu buscava validação, na verdade, da minha forma de enxergar o mundo nas pessoas ao meu redor. E aí as coisas começaram a desmoronar quando eu comecei a ser questionado por isso. Comecei a ter certos amigos ali do grupo de esgrima, que eram cristãos muito devotos, e começaram a me perguntar, mas cara, por que você não acredita? Mas você já leu tal coisa? Mas você já viu tal coisa? E eu percebi que diante daquelas objeções, eu não sabia o que era metafísica, eu ficava meio assim, eu voltava para minha repetição. Metafísica eu não sei, mas me dá uma prova científica. Aí a pessoa fala, não bicho, você não entendeu nada, a ciência, ela não tá ali para provar Deus, ela não tem esse papel é metafísico, etc. Então, quando eu virei e falei, peraí, eu tô sendo questionado, eu não sei como responder isso, deixa eu estudar, aí o meu mundo virou, né? Então, assim, se eu fosse dar uma dica pra essa garota, eu acredito que ela tenha, de fato, ela tenha muito contato com isso, ela deva ter muitas amigas feministas, ela ouça sobre isso, ela pesquise sobre isso, talvez ela estude isso, eu não sei se ela é estudante universitária, pode ser que ela tenha até um desenvolvimento acadêmico, universitário, onde ela estuda sobre isso. Eu não sei mesmo. Eu não sei quem é essa garota mesmo. Mas as dicas que eu daria pra ela é: tenha uma opinião formada. Estude de fato a coisa até que você tenha uma opinião formada sobre aquilo. Estude a fundo, estude teorias contrárias, se comprometa com o seu conhecimento, porque uma vez que você conhece algo, você precisa se comprometer de acordo com aquilo. Não adianta eu virar e falar, acredito em Deus, Deus existe, e começar a me comprometer, me comportar como um canalha, né? Começar a vir aqui e ter atitudes totalmente anticristãs. Começar, a atrair minha esposa, a fazer o mal pro próximo, sendo que eu acredito na salvação e na vida eterna. Então, comprometa-se com aquilo que você estuda. Não adianta você estudar e falar que o capitalista malvadão está errado e depois você vai lá e tem um iPhone. Então, comprometa-se com os seus estudos, com aquilo que você estuda, para que de fato você tenha cada vez mais capacidade de defender aquilo que você acredita, né? Ou, se você chegar nas últimas potências assim como eu, pode ser que você abandone aquela crença que você tinha, né? Como eu, era ateu. Quando eu peguei para estudar de fato, eu virei e falei, não, tá errado, é melhor abandonar isso aqui porque não faz sentido não. Logicamente dizendo, faz mais sentido entender que existe Deus e que eu devo viver como se ele existisse, né? Isso é até um conceito filosófico, mas enfim. Porque senão, na ausência de estudar uma coisa a fundo e ter uma opinião formada, né? Uma opinião formada, você formou aquilo, estudou teses contrárias, teses favoráveis, na ausência de fazer todo esse processo, que é um processo demorado, né? Não foi da noite pro dia que eu virei e falei, acho que Deus existe, né? Levou pelo menos 3 anos para chegar a essa conclusão. Se você não faz esse processo, o que te sobra é a validação exterior. Você precisa recorrer para as pessoas ao seu redor, para os argumentos de suporte. É que nem ela ali, na hora que tava com as amigas do lado juntas, não sei o que, ela tava lá firme e forte falando, respondendo. Só que a hora que é só você e uma pessoa que tem uma objeção, que pensa diferente de você, te questionando, suas amigas não vão te ajudar. A hora que é você responder, meu Deus, eu não tenho a validação de fora. Essa pessoa que tá de fora aqui, ela não está me validando, ela está me invalidando, ela é contra mim, meu Deus. E aí você pode entrar num surto de ansiedade, etc, enfim. Então a pior coisa que você pode ter é buscar essa validação externa, porque aí você fica validado por fora, mas morto por dentro, né? Não tem nada. Quando a gente vai colocar para fora aquilo que tá dentro, tem o quê? Tem medo, dúvida, angústia, etc e tal. Então é isso, busquem descobrir qual é a verdade sobre as coisas que vocês estudam, né? Qual é o conceito ali verdadeiro, ou qual é o conceito que você acredita, né? Porque são coisas diferentes, a realidade existe, independente da percepção que você tenha sobre ela. Então busque chegar nessa concepção, né? O que é sobre esse tema, qual é a verdade sobre esse tema, e uma vez que você de fato tiver essa opinião formada, beleza, aí acabou, aí de fato você não terá problemas para defender ela com ninguém. Conversando com qualquer pessoa, você será capaz de defender a sua opinião, mesmo a pessoa que pense o contrário. Tá certo então, pessoal? Essas foram algumas dicas, sugestões para falar sobre o tema. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima. Valeu!